Como saber discernir se a sua amiga em Cristo, ela é realmente amiga da fé, aquela mulher que vive o que fala, que tem fé realmente, que não é só balela ou falsidade, sabe como é? Veja os frutos que essa pessoa produz ao longo da vida. Os frutos do casamento, os frutos dos filhos, os frutos de algo que ela construiu, algo que ela conquistou somente orando e jejuando, testemunhos de vida que ela passou e venceu orando e jejuando. Veja também se é uma pessoa séria, se realmente você vai visitar essa pessoa, ela está orando, ai, não vou comer tal coisa porque eu agora não posso, estou jejuando. Então você vai vendo com a própria vida da pessoa que ela realmente serve a Cristo. A gente diz irmãs do coque, né, que vive orando e teme realmente a Deus. E por que amigas, irmãs do coque, irmãs de oração, irmãs da fé, igual diz, né? Porque cada um tem uma amizade na qual se semelha mais, né? Tem mais semelhança com as pessoas. Tem amizade que você tem, que se juntam para conversar, para tomar cerveja, a maioria das pessoas, né? Aquelas pessoas que você já se familiariza, né? Eu me familiarizo com essas mulheres que sempre estão em oração, sempre estão jejuando, porque eu sou assim. Eu sempre tô de jejum, sempre tô orando, sempre tô louvando, sempre tô, sabe, minha vida é assim, e não é de hoje, já faz mais de 25 anos que eu vivo assim. Então, cada um tem sua amizade na qual você se adapta melhor, a conversa flui, tudo flui, você entende a outra pessoa, então cada um tem a amizade que se beneficia, né? E minhas amigas são mais velhas do que eu. A mais nova tem 47 anos, as outras 50 até 60. A mais nova sou eu, tenho 37 anos. Mas nada é por acaso nessa vida. Quando eu tinha 23 anos, eu era bem novinha, já era casada, já tinha minha filha, a primeira, né? Eu não tinha juízo. Eu entrei num curso de pintura. E nesse curso só tinha mulheres da Assembleia, mulheres mais velhas que eu, assim, já o casamento, já com 30 anos de casada, 40, 50 anos. E eu lá com a casa bagunçada, não tinha lavado louça, não tinha feito comida, a minha roupa não estava tão limpa. E eu lá fazendo pintura, né, todo mundo pintando o seu quadro. E aí eu conversando e ouvindo elas falar. Ouvindo as histórias, ouvindo o que vivia. O meu sem juízo era que eu não estava nem aí para cuidar da casa, na limpeza, fazer comida, vivia na casa da minha mãe, então esse motivo era sem juízo. E fazendo esse curso de pintura, eu ouvia as histórias, elas contando da vida delas. Uma falou bem assim, uma senhora, hoje já tem 60 anos, falou assim, hoje tá chovendo, a diarista tá lá em casa, ela vai deixar tudo limpo, eu já fiz um bolo de coco, a hora que eu chegar, tá tudo limpo. E aí eu pensava, nossa, a casa dela toda limpa, com diarista, ela trabalha, paga diarista, a casa limpa e ainda fez bolo. Eu só pensando assim comigo, pintando quieta. E aí eu pensava, nossa, e a minha casa lá toda bagunçada, revirando, não fiz nada de comida. E nisso, né, toda semana eu encontrava elas, e elas falando o que elas viviam. Próximo story, espera aí. Tinha um momento que uma outra amiga já começavam a falar de receita. Eu fiz pão lá em casa, ficou bem maciozinho. E aí elas comentando, assim, sabe? Elas faziam um pano de prato, assim, que tinha uma galinha, assim, bordada, uma coisa mais linda, assim, aqueles pano de prato. E daí a mulher comentou, terminei esse pano de prato depois de 2 dias, tal, vou colocar no meu fogão. Quando eu olhei aquele pano de prato, gente, eu imaginei aquele fogão da mulher brilhando. Aquela joia de pano de prato lindo, sabe, bem feito. Eu imaginei o fogão da mulher, aquele capricho. Daí eu pensei lá no meu, sem toalhinha e que não tava tão limpo assim. Então, tudo que elas falavam, eu lembrava de mim. Tudo que elas falavam, eu via que estava errada de mim. Tudo que elas falavam, eu via que o quanto eu estava errada.
E elas comentando que elas tinham ido no culto, sabe? Domingo, que as cunhadas delas tinham ido visitar, que falavam bem das sogras. Como elas viviam felizes, sabe? Falavam bem dos maridos, que elas estavam casadas há anos, sabe? 30 anos, 20 anos, e eu lá, casada há 6 anos, 7. Aí eu pensava, nossa, eu tenho que, né, quando eu chegar nesse tanto, nesse tempo de casada, né? Quanta experiência você tem para contar. E famílias todas tradicionais, sabe? Não tinha nada mundano ali, ninguém com modinha, com nada. Era todas com roupas casuais ali, todas sérias, todas mais velhas que eu. Mas isso daí foi necessário para mim ver, para mim ter juízo, para mim criar juízo, para mim falar: ô, Jana, você tá errada, você tem que cuidar da sua casa, da sua vida, da sua família. Aí teve uma vez que a gente planejou em cada dia da semana levar algo diferente para tomar café. Cada uma tinha que levar uma receita para tomar café. E aí elas levavam, sabe, da casa delas aqueles pirex novinhos, sabe? Aqueles panos de prato branquinho, aqueles bolo maciozinho. E aí eu olhava e pensava, puxa, eu quero ser assim também, quero ter esse pires novinho, esse pano de prato lindo, sabe aquele pano de prato com decoração, com bordado. Aí eu ficava imaginando assim como é que era a casa delas, aquele aconchego, sabe, aquela dedicação, aquela limpeza, aquele amor, cozinhavam bem. E nada é por acaso, gente. Eu estava ali com 23 anos, elas todas com 40, 50, 60 anos, elas estavam me ensinando com a vida delas, ainda sem falar nada. Eu via também que elas eram ocupadas, elas trabalhavam, sabe? Elas tinham os ouros dela que eram já semi-joia, e aí eu pensava, poxa, eu não fazia nada, né? As roupas delas já eram tudo novinha, botinha. Aí uma vez eu fui com meu tênis, olhei assim, meu tênis estava meio sujo. Eu fiquei com uma vergonha, porque eu já não fazia nada, não trabalhava, e daí com tênis sujo, em plena um curso de pintura. Gente, tem coisa que para você melhorar na vida, você não precisa falar nada para ninguém. A vida da pessoa já vai te servir como exemplo. E elas todas lá com botinha, tava no dia chuvoso, sabe? Só que elas faziam algo assim para ter o dinheiro delas, elas não eram à toa. E eu lá podia pelo menos estar com meu tênis limpo. E assim, o capricho que elas tinham, comecei a ter na minha casa também, comecei a ter na minha vida. Elas me admiravam por eu ser a mais jovem de lá e eu sabia fazer todos os artesanatos que elas estavam fazendo. Então, elas tinham dificuldade em pintar o quadro, fazer o esboço, enquanto eu já estava pintando dois, fazendo o esboço, já começado a pintar. E elas se batiam em fazer o desenho. Então, elas falavam, a menina que pinta e borda. Elas admiravam eu, porque eu fazia os quadros muito lindos, que eu tinha criatividade, sabe? Elas me admiravam e eu admirava elas. Só que isso não foi falado, né? Elas me admiravam. Olha que quadro mais lindo, olha que inteligente, olha essa menina sabe pintar. E eu admirava elas, de estar no meio de pessoas sábias que não tinha conversa à toa ali, sabe? Tinha mulheres maduras, sábias, abençoadas por Deus realmente, porque tinham seus lares todos. É, a vida como ela é, a vida feliz como é. Resumindo esse vídeo, então, entrei nesse curso de paraquedas, como diz, e acabei ali tendo exemplos que eu levo para a vida. Hoje, tudo que eu aprendi, assim, sabe, eu lembro, assim, delas que elas faziam e o juízo, sabe, tem horas que os de casa não te aconselham, ou se aconselham, você não ouve, mas você falar outra pessoa te aconselhando e te dando exemplo, daí você vai ouvir a pessoa de fora falando para você, né? Eu acho que isso aconteceu comigo. Mesmo que minha mãe me ensinasse todo o capricho que eu sempre vivi, mas eu tinha que ver outras pessoas vivendo aquilo que eu queria para mim também e não fazia. Graças a Deus eu tenho outra mentalidade, desde aquele tempo de 23 anos, agora para 33, graças a Deus criei juízo.
Então, eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Então, toda amizade, ela tem algo de bom para te... As amizades, elas devem ter algo de bom para te acrescentar na vida. Realmente, as pessoas, elas devem ter algo de bom para te dividir emocionalmente. Algo que você repare, você quer ser igual, algo que você admire. Se as pessoas não são admiráveis para você, então não tem amizade, não perca esse tempo, porque a vida é preciosa e o tempo é precioso. Então procure ter amizades que te agregam, que te dão estrutura emocional, estruturas na fé. Pessoas que te incentivam a ser melhor do que você é hoje, pessoas que te abençoam. Então é isso que eu quis falar aqui no vídeo, que nada é por acaso e cada um tem amizade na qual você se encaixa melhor. Obrigada a todos que viram esse vídeo e até a próxima. Um abraço.